ser o nosso trabalho, praticarmos isso. Então, o seu cônjuge, ele não é seu, ele é de Deus em primeiro lugar. Isso é forte, né? E Deus faz, às vezes, e se Deus chamar o seu cônjuge para a pátria celestial? Esses dias também assisti um vídeo emocionante de um pai que é caminhoneiro e ficou 40 dias fora. Quando ele chegou, a esposa e a filha o receberam, se abraçaram e choraram. Então tem situações que existe essa necessidade, o sustento da família ou de outras necessidades, de um ficar longe do outro, mas existe amizade espiritual, que mesmo longe fisicamente, espiritualmente, ele ou ela é meu cônjuge. Então precisamos cuidar com isso. Irmãos, não descarte o seu cônjuge, não desanime dele, não olhe para ele como alguém sem solução. O amor sacrificial nos faz ter esperança da mudança do cônjuge. Não abandone, o ajude, o oriente, o aconselhe. Eu pensei em chamar isto, esse aqui eu inventei, tá? De teologia do empurrão. Sabe o que é um empurrão, né? Não é aquele empurrão que a pessoa está na beira do precipício e você vai e termina, né? Se joga uma vez, se mata uma vez, eu te ajudo, pronto, acabou. Não é esse empurrão que eu estou falando. Ou seja, é você empurrar o seu cônjuge para mais perto de Deus. Você vai empurrar ele para ficar mais perto do Senhor. Mas para isso, o sacrifício é necessário. Lembra de Jesus naquela cruz? Jesus precisou colocar a nossa necessidade de salvação à frente das suas necessidades. E isso exigiu muito sacrifício. Cristo praticamente praticou ali a teologia do empurrão. Pois Ele morreu para nos santificar. Ele morreu para nos aproximar de Deus pela salvação no seu sangue. E é exatamente este exemplo que o Senhor quer que os cônjuges tenham em seus relacionamentos. Não é, como eu falei antes, eu agora te peguei em flagrante, você está nas minhas mãos. Não é isso. É uma atitude de empurrar o cônjuge de maneira que ele se aproxime mais do Senhor Jesus. E para isso, o nosso egoísmo precisará ser deixado de lado para não competirmos com o Senhor Jesus. Pois nós devemos almejar que o nosso cônjuge tenha mais relacionamento com Deus do que conosco. Mais amizade com Deus do que conosco. E tudo isso não quer dizer que você deve casar com alguém que não sinta nenhuma atração. O casamento, ele é muito mais de o cônjuge ser seu melhor amigo, mas não menos que isso. Por isso, questões financeiras e de beleza não podem ser um peso na balança da escolha do cônjuge. Não deve ser prioridade. Pois as duas questões acabam, não é verdade? Finanças acabam. Países inteiros, eles entram em colapso econômico, financeiro. Beleza acaba. Uma vez eu li um poema, e nesse poema explicava de uma certa forma assim, entre um casal de idosos. E eu acho bonito os casais de idosos. E nesse poema é como se ele estivesse conversando com a esposa, uma idosa, e ela diz: olha, eu já tenho tantos anos, né, de idade, não sou mais aquela jovem dela. E ele respondendo para ela: olha, cada vez que eu enxergo para você, eu lembro quando você tinha lá os seus 20 e poucos anos. Eu lembro de você, aquele jeito lá. Eu enxergo você daquele jeito. Então, para mim, está tudo tranquilo. Então, isso é maravilhoso. Porque a prioridade não está em questões financeiras ou de beleza, mas a prioridade está no Senhor Deus. Então, procure alguém para casar que te levará mais perto
de Deus. E você também deve ter esse objetivo. Os solteiros que estão aqui, que pretendem casar e que desejam casar, aqueles que estão esperando a princesa aparecer e o cavaleiro no cavalo branco aparecer, procurem alguém que deseje entrar no casamento com você para te levar mais perto de Cristo e que você tem esse desejo também. E você, se você caso já casou com alguém sem conhecer esses princípios, se esforce. Você para levar o seu cônjuge para mais perto de Deus. Mas para isso você precisa estar perto dele também. E você pode encontrar encorajamento na igreja. Então lembre-se, quando você se casa, esse novo relacionamento deve suplantar todos os outros. Deve suplantar as melhores amigas antes do casamento, deve suplantar os melhores amigos antes do casamento, deve suplantar a amizade familiar. Nada disso quer dizer que você deixará de ser amigo dos amigos de antes, ou de ter relacionamentos bons com seus familiares. Isso quer dizer que o seu principal relacionamento deve ser com Deus em primeiro lugar e em segundo lugar deve ser com o seu cônjuge. Isso não quer dizer que você não pode sair com os irmãos da igreja e as irmãs não podem sair com as irmãs da igreja. Não quer dizer isso. Isso não é mundano, não é secular. Isso é bom para todos. Mas o teu primeiro relacionamento é com Deus e segundo com o seu cônjuge. Deus não colocou no jardim, lembra lá no jardim do Éden? Deus não colocou duas amigas. Deus para tomar chá no final da tarde. Deus não colocou dois amigos para jogarem futebol lá no jardim do Éden. Deus não colocou nem pai nem filho, nem mãe nem filha. Deus colocou no jardim o quê? Um homem e uma mulher. Um esposo e uma esposa. Deus começou a humanidade com um homem e uma mulher. Keller disse que nem o ser humano deve receber mais do que o seu amor, energia, esforço e compromisso do que o seu cônjuge. Mas ele falou ser humano aqui, tá? Sabe que Deus é em primeiro lugar. Então, nem ser humano, é o cônjuge. Isso não quer dizer que outras coisas, outros relacionamentos familiares devem ser jogados fora ou desprezados. Não quer dizer isso. Todos são coisas boas. O problema é que muitas dificuldades em casamentos podem ser geradas por coisas boas. Quando elas se tornam demasiadamente importantes, um ídolo na minha vida. Pois quando algo bom se torna mais importante e absorve mais atenção e energia do que o seu cônjuge, isso pode destruir o seu casamento. Então alguém só cumpre a ordenança de Deus em deixar pai e mãe quando essa pessoa é mais motivada pelos desejos e expectativas de seu cônjuge do que pelos desejos e expectativas dos pais e dos amigos. Porque todo mundo tem expectativa de nós, não é verdade? Todo mundo tem expectativa de um pastor, por exemplo. Todo mundo tem expectativa de você. A quem que você vai ceder? A quem que você vai suprir as expectativas? Primeiramente do Senhor Deus, depois do seu cônjuge, se ele não for ciumento ou egoísta e não for pecado, as expectativas dele. E daí, em terceiro lugar, sobra dos outros, se você quiser, porque não é direito deles, né? Que você cumpra as expectativas deles, né? Uma empresa onde tem lá 100 funcionários, 200 funcionários, todos têm expectativa com o patrão, não é verdade? O patrão não tem uma obrigação de cumprir com a expectativa de nenhum dos funcionários. Mas algumas outras expectativas ele precisa cumprir. Algumas estão na lei. Então, Keller diz o seguinte: o mesmo se aplica ao casamento. Ele não dá certo a menos que você coloque o relacionamento conjugal e o cônjuge em primeiro lugar e não transforme coisas boas como pais, filhos, carreira e hobbies em falsos cônjuges. A Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, está sempre nos compungindo a vivermos em santidade, a vivermos em obediência a Cristo. E a melhor maneira de fazer isto é com a ajuda de outros cristãos comprometidos. E dentro desses irmãos, em Cristo, a melhor amizade humana possível
para ajudar nessa caminhada é a amizade espiritual do cônjuge. É claro, irmãos, que existem exceções, as quais são um dom de Deus, viver em celibato, né? São exceções e são um dom de Deus, mas na maioria dos casos, Deus quer abençoar a vida de alguém casado através de seu próprio cônjuge. Mesmo cônjuges em que somente um deles é crente, pois o crente pode abençoar a vida do descrente, e o descrente pode afiar a vida do crente, do cônjuge crente. Quer ver? 1 Coríntios 7, 12 a 14. A todos os demais, eu particularmente, não o Senhor, vos digo: se algum irmão tem mulher descrente, quando ele fala não o Senhor, ele não está falando que não tem inspiração aqui. O que Paulo está querendo dizer é que ele não ouviu isso que ele está falando do Senhor quando estava aqui em terra, tá? Mas é inspirado, ok? Se algum irmão tem mulher descrente e essa se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, mas este consente em viver com ela, não se separe dele, porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, os filhos seriam impuros, mas agora são santificados. Então perceba que o texto mostra que o alvo do casamento, até mesmo entre o casal, em que um deles é crente e o outro não, é a teologia do empurrão, né? Teologia do empurrão. Ou seja, em que a minha vida ajude empurrando o meu cônjuge para perto de Deus. Minha vida deve ajudar na santificação do meu cônjuge. E isso envolve amizade espiritual. E por fim, esse relacionamento, tudo isso que eu falei aqui, glorifica o nome de Deus. Amém? Guarde a palavra do Senhor, passe a palavra do Senhor adiante para outras pessoas, para outros casais, pregue o Evangelho, testemunhe o que você tem aprendido, viva o que você tem aprendido. Desejo a cada um de vocês uma ótima semana na presença do Senhor. O piano estará tocando baixinho, fique em oração. Quando aumentar o volume, estamos despedidos.